luzes que surgem no céu noturno, objetos que brilham e voam a velocidades alucinantes, seres humanoides que aparecem no caminho de algumas pessoas e, sem qualquer explicação, somem sem deixar pistas. Essas são apenas algumas das coincidências que existem nos diversos relatos de pessoas que testemunharam e ainda testemunham experiências relacionadas a fenômenos ufológicos. No Brasil, em um dos casos mais famosos registrados até hoje, o testemunho foi além. Houve avistamentos feridos e também vítimas fatais. Em 1977, o estado do Pará, especialmente nas localidades litorâneas, entre Colares e Vigia, foi palco de uma das histórias mais incríveis sobre avistamento de OVNIs até hoje relatadas no país, e que trouxe ainda mais perguntas do que respostas. Este caso deu origem a uma importante missão da aeronáutica denominada Operação Prato. A Operação Prato, ela começou mais ou menos no final de setembro, outubro de 1977, no Salgado Paraense, né, na Amazônia Paraense, na região ali mais localizada exatamente em Colares, na Ilha do Mosqueiro, na cidade de Viseu, né? Teve várias cidadezinhas ali perto dessas ilhas que também começaram a ocorrer ataques de uma suposta luz que vinha de um objeto, digamos assim, um objeto não identificado, uma luz muito forte que jogava como se fosse um raio nas pessoas, um laser nas pessoas, e fazia 2 furinhos, como se fossem 2 agulhas, uma ao lado da outra, às vezes no braço, às vezes aqui nas mulheres. Aliás, é bom que se diga que essas luzes, esses ataques, começaram originalmente no Maranhão, onde mais ou menos 30 ou 40 cidades do Maranhão, da Baixada Maranhense, foram também objeto desses ataques. Muitos moradores foram atacados, só que a Operação Prato se desenrolou aqui no Pará, basicamente na cidade de Colares. Esta operação, nomeada e comandada pelo capitão Uirangê de Holanda, foi executada após chegar na aeronáutica relatos espantosos e com riquezas de detalhes tão verossímeis quanto os ferimentos em algumas testemunhas, que além de não se conhecerem, apresentavam os mesmos sinais de queimadura e pequenas perfurações em seus corpos. O prefeito de Colares, da Vigia, mandou um documento, um ofício do comandante do primeiro comando, porque essa coisa estava incomodando muito os pescadores. Eu não acredito pescadores do Brasil. E estava incomodando muitos pescadores. Eles não conseguiam mais exercer a atividade, não conseguiam pescar. Tudo começou na cidade de Colares, antes da chegada dos militares, com o avistamento de um objeto enorme no céu, que, segundo as testemunhas, devia ter 90 metros de comprimento, emitindo uma luz muito forte e que não fazia parte da rotina de pessoas simples que viviam da pesca e da agricultura familiar. Nos dias e meses seguintes a este avistamento em particular, as pessoas de Colares e região não só testemunhariam novas aparições, como também algumas delas se tornariam vítimas do que quer que fosse aquele fenômeno. Em 1977, eu fui designado para fazer essa cobertura do que aconteceu aqui no Pará, dessas aparições, dessas luzes misteriosas. Eu faço a mim mesmo essa pergunta que você está me fazendo. Esse fenômeno era um fenômeno extraordinário? Era um fenômeno comum? Que tipo de fenômeno era esse? Como defini-lo? Eu te diria que pelos meus olhos e pelas minhas observações,
Essa pergunta eu me faço até hoje. Eu sempre me questiono o que foi que aconteceu, porque eu vi mentes aterrorizadas, pessoas desmaiando. Eu entrevistei mais de 80 pessoas que foram atacadas por essas luzes. Eu falo dessas 80 pessoas que foram atacadas, daquelas que apresentaram marcas pelo corpo. Não demorou muito para que algumas testemunhas aparecessem no ambulatório apresentando queimaduras semelhantes, contudo, inéditas aos olhos dos profissionais que as atendiam. A doutora Velaide Cecim foi quem mais atendeu a estes pacientes e o prognóstico comum entre eles era a sensação de fraqueza, anemia, paralisia parcial e pequenas queimaduras originadas de algum tipo de radiação. A doutora Velaide Cecim, que foi, inclusive, testemunha de ver um objeto desses de dia, ela cita também que as pessoas ficavam anêmicas, né? Ela realizou alguns exames de sangue e tinha essa característica de anemia, né? Então, as pessoas ficaram muito assustadas nessa época, porque foram vários ataques, e também o que consta, e que é bem interessante, que a doutora Velaide fala, que várias pessoas de várias localidades diferentes que ela atendeu relatavam o mesmo acontecido, ou seja, o mesmo ataque da luz que vem e pica, né, e tiraria o sangue. Um dos casos envolveu a lavradora Claudomira Rodrigues da Paixão, com 35 anos na época. Aproximadamente 1 hora depois das luzes da cidade se apagarem, ela sentiu uma luminosidade percorrer seu corpo, como uma espécie de lanterna, fixando-se no seio esquerdo na tentativa de sugar o sangue, mas sem sucesso. Então, a luz foi focada em sua mão direita, onde ela relatou ter tido a sensação de ser picada por uma agulha. Claudomira tentou gritar por socorro, mas seu corpo ficou parcialmente paralisado. Ela sentiu dores na cabeça e na mão direita, dormência do lado esquerdo do corpo e um forte calor no seio. Claudomira é a mulher que aparece nesta foto, ao lado da doutora Velaide Cecim Carvalho, que ainda teria dito aos militares da aeronáutica dias depois: "O bicho me chupou". O que aconteceu foi um fenômeno continuado, porque, veja bem, o fenômeno continuado é aquele que, durante vários dias seguidos, ele ocorre e é testemunhado por pessoas. E no caso dos ataques, nem todo mundo que viu as luzes foi atacada. Uma grande maioria, eu te diria. Olha, eu já fiz um levantamento entre o que aconteceu em todas aquelas cidades do Pará e do Maranhão. Nós tivemos uma média de 50 a 60 pequenas cidades que foram testemunhas dessas luzes. Eu acredito que entre milhares, mais ou menos 150 mil pessoas que testemunharam isso, umas 400 foram atacadas, o que já é um dado significativo. O relato de Claudomira não foi o único. Outras vítimas relataram a mesma sensação, já que normalmente avistavam um foco de luz sobre elas, seguido por um raio que atingia alguma parte dos seus corpos, e era como se uma agulha estivesse perfurando a pele, sugando seu sangue. Por esse mesmo motivo, o fenômeno ficou também conhecido como chupa-chupa entre os moradores daquela região. Teve gente da Operação Prato que chegou a receitar calmante para as pessoas, e elas já tinham tomado calmante lá com a doutora Velaide Cecim, porque elas chegaram muito abaladas. Você imagina a repercussão na mente dessas pessoas, que um fato dessa natureza, inusitado, pessoas humildes, não é verdade? Pessoas humildes, que têm a sua fé, quer dizer, olha aí, elas se sentiram abaladas no seu sistema de crenças, porque aquilo tudo fugia a um padrão lógico de conhecimento. Ela disse, olha,
todas diziam a mesma coisa: olha, o que aconteceu comigo não tem nada a ver, sabe, de luz, que uma luz me atacou, era o chupa-chupa, era esse que era o nome. O chupa-chupa me atacou, o chupa-chupa deixou marca, olha aqui. Então, eu acho que o desespero dessas pessoas é que fez com que a aeronáutica brasileira se interessasse pelo caso e viesse até Colares, né, para tentar descobrir o que estava acontecendo com essa comunidade, porque as pessoas estavam apavoradas, né? Inclusive, quando as luzes vinham perto, chegavam na cidade, elas vinham do rio, né? A cidade fica na frente, né, uma ilha, e as pessoas se reuniam, diz que na frente da igreja, né, e começavam a bater lata, jogar foguete, enfim, as pessoas realmente estavam desesperadas, e eu acho que foi esse o motivo de que a Operação Prato aconteceu. O pânico tomou conta da população. A primeira providência que os habitantes tomaram foi a de se armarem com o que tinham. Porém, a visão apocalíptica tomou conta de muitos deles, que viam nos fenômenos um castigo de Deus e até mesmo o início do fim dos tempos. Tanto é que várias pessoas fizeram suas malas e partiram de Colares em busca de um lugar longe e seguro. Moravam cerca de 1.500 a 2.000 moradores na ilha. Desse, mais ou menos 60% foi embora, apavorado. Coisas assim, em meses, eles saíram da ilha, né, pegaram suas coisas e foram para municípios próximos, Santo Antônio do Tauá, Vigia, que fica a cerca de 100, Colares fica a cerca de 98 quilômetros de Belém. Foi então que soldados da aeronáutica se deslocaram para aquela região, na tentativa de desvendar o mistério. Segundo o ex-coronel Wirangê de Holanda disse em uma entrevista feita em 1997 pela revista UFO, antes mesmo de chegarem à região, os militares já estavam a par do assombro que os moradores enfrentavam. Os que ficaram em suas casas passaram a se reunir dia e noite para rezar, na tentativa de encontrar a proteção divina. E ainda conforme o Wirangê, enquanto os militares estiveram por lá, os avistamentos eram diários. Na entrevista, o ex-coronel citou que dados, fotos e vídeos tinham que ser coletados e passados ao comando, que a partir de então tomaria as providências cabíveis, mas sob total confidência. Coletar dados, documentar, fotografar, que o máximo possível e entregar, informar o comandante. Daí para frente o destino era dele. E os militares? Eles também avistaram alguma coisa? Na entrevista dada à revista UFO, o ex-coronel Wirangê de Holanda deixou claro seu posicionamento a respeito. Passaram 3 pontos luminosos alinhados, muito altos, e a grande velocidade. A velocidade, eu sou da Força Aérea, conheço avião, é maior do que a velocidade de um avião de linha. Estavam voando muito alto no sentido oeste-leste, ou seja, da Cordilheira dos Andes para o Atlântico. Isso denota claramente que os militares também presenciaram o fenômeno. Contudo, nenhum deles chegou a ser uma vítima das luzes que queimaram os moradores. O ex-coronel Wirangê Holanda foi encontrado morto 2 meses depois dessa entrevista. E tudo indica que ele tenha tirado sua própria vida. Porém, há contradições. Eu não acredito que o capitão Holanda tenha sido assassinado, como algumas teorias conspiratórias induzem ou tentam induzir nas redes sociais. Ele sofria grave crise depressiva. Eu, inclusive, falo no meu livro um episódio que depois eu, conversando com gente da aeronáutica, o brigadeiro Protásio teria dito: olha, o Holanda pirou. O Holanda pirou. Por isso nós encerramos a Operação Prato. Então ele era um militar de uma competência inquestionável nas Forças Armadas. Era um homem que tinha um gabarito nas Forças Armadas, que jamais iria inventar alguma coisa ou mentir. Então,
o relatório que deu fim à Operação Prato foi um relatório que prejudicou a imagem do capitão. Ele mesmo me disse, Mendes, eu não vou sair como louco, como o maluco, o doidinho desse episódio. Eu mereço respeito. Eu acredito sim de que ele realmente, já frustrado, sabe, com tudo aquilo que tinha acontecido com ele, ele tirou a própria vida. Antes, em 1975, um outro caso ocorrido naquela região envolveu 4 homens que saíram numa noite para coletar madeira, próximo à Ilha dos Caranguejos. O que aconteceu com os amigos Apolinário, Firmino, José e Aureliano naquela noite? 3 ou 4 pessoas da mesma família, eram primos, eles vão nessa ilha com o objetivo de cortar troncos e tal. Enfim, o trabalho que eles realizavam no dia a dia, né? E era mais um dia comum de muito calor, né? Essa Ilha do Caranguejo fica perto de São Luís do Maranhão, bem pertinho, né? Então, lá em 1975, ou seja, antes da Operação Prato, acontece esse caso que o que ocorre? Os pescadores vão dormir, eles chegam a ver uma luz, né, mas não se preocupam com essa luz, e eles vão dormir e acordam no outro dia, cada um em uma posição diferente e todos queimados dentro do barco, sendo que o barco não tem nada queimado no barco, mas as pessoas estão queimadas, estão com as roupas queimadas, né? E o principal é que ocorre uma morte. Um dos primos, né, dos pescadores, ele não resiste e vem a falecer. Não foi só em Colares que ocorreram os avistamentos. A cidade fica em uma região conhecida como Baixada Maranhense, que compreende cerca de 21 municípios. No município de São Bento, por exemplo, um lavrador caiu de seu cavalo e desmaiou, depois de avistar um misterioso objeto muito luminoso. Na fazenda Arequipa, um homem disse ter sido queimado por uma tocha vinda de uma grande bola luminosa. Em Bom Jardim, uma mulher teria sido atingida por um raio emitido por uma bola de fogo e desmaiado, mas sem queimaduras. No município de Pinheiro, uma viatura policial teria sido perseguida por um OVNI que emitia sinais luminosos, que foram interpretados como uma tentativa de comunicação. No município de São Vicente Ferrer, o delegado teria sacado um revólver para atirar num OVNI sobre sua residência. Porém, a forte luz o cegou temporariamente e o impediu de concluir a ação. No Brasil, algumas regiões registram fenômenos dessa natureza com mais frequência que outras. A região amazônica é, por si só, cheia de mistérios, ainda não solucionados, mas ao se falar em fenômeno ufológico, este de Colares, no Pará, é certamente o mais famoso. Será que, no entanto, é o único caso? Esse não foi só o único caso que aconteceu lá na Ilha do Caranguejo. Depois de mais alguns anos aconteceu outro muito parecido com esse, né? E que a família não foi feita a regressão na família, mas também aconteceu um outro caso nessas mesmas proporções, bem grave, lá na Ilha do Caranguejo. Então, assim, os acontecimentos na Ilha de Colares não são isolados, né? Aconteceu em toda a região e veio acontecendo a partir de 75, a partir do Maranhão, da Ilha do Caranguejo, que a princípio é um dos primeiros casos relatados por testemunhas lá da região. Boa parte da documentação do que aconteceu na Baixada Maranhense está disponível no Arquivo Nacional, com informações pertinentes à Operação Prato. É bom salientar que tais documentações foram liberadas há pouco tempo pelo governo, uma vez que o caso foi mantido sob sigilo por 4 décadas. O Comar, enfim, a Aeronáutica, diz que todo o material foi disponibilizado, que estaria já no Arquivo Nacional em Brasília, né? Eu estive
no Arquivo Nacional de Brasília. Inclusive, lá no Arquivo Nacional de Brasília, a gente só tem xerox, a gente não vê as fotos originais, deve ter no arquivo onde elas estão, mas o que é acessado pessoalmente, né, eu fui pessoalmente lá, são os xerox das fotos, então tu não tem ainda como ver as fotos que foram liberadas. Eles liberaram uma parte desses arquivos, liberaram vários arquivos que estão hoje de outros eventos pelo Brasil, mas o principal não foi liberado. E eu tenho certeza que muita coisa que poderia estar em poder do governo brasileiro foi apropriado pelo governo americano, pela CIA, e hoje está lá, inclusive para desenvolvimento de armas espaciais, de naves espaciais, entendeu? Em projetos que estão sendo desenvolvidos pela NASA. A nós, cidadãos e espectadores, restam diversas perguntas. Aliás, sempre mais perguntas do que respostas, não é? Por que não somos devidamente informados e esclarecidos em relação a estes casos? Por que dizem que as pessoas tiveram delírios coletivos, ao invés de tentar acalmá-las ou protegê-las? Por que nos escondem a verdade sobre os fenômenos OVNI? Por quê?